Calor e temperatura são dois conceitos fundamentais na termologia, os quais são considerados sinônimos. No entanto, calor significa troca de energia entre corpos, e temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. O estado físico da matéria está relacionado com sua temperatura. Na escala macroscópica, a agitação térmica afeta a velocidade, bem como as distâncias entre os átomos e moléculas de um corpo. Desse modo, os efeitos percebidos são as mudanças do estado físico. Os corpos possuem partículas que estão em constante movimento. Esse movimento das partículas é chamado de agitação térmica. A energia térmica é a soma das energias cinéticas das partículas de um corpo. Importante lembrar que calor e temperatura são grandezas físicas diferentes. Temperatura é a medida da energia cinética das moléculas e calor é a energia transferida entre os corpos em virtude de uma diferença de temperatura. A dilatação térmica é uma transformação física estudada no 6º ano e nós retomamos agora no 7º ano. Então, dilatação térmica é a variação das dimensões de um material causada pela mudança de temperatura. Para compreender por que isso acontece, precisamos desse conceito de temperatura. Como temperatura é a medida de agitação das moléculas, quando aquecermos uma substância, aumentamos a agitação de suas moléculas, a qual causa um acréscimo no tamanho do objeto aquecido. O líquido dentro do bulbo pode contrair ou dilatar. Quando o objeto e o líquido chegam à mesma temperatura, eles se estabilizam. A dilatação do líquido é diretamente proporcional à sua temperatura. Escalas Celsius, Fahrenheit e escala Kelvin são as escalas termométricas que nós vamos estudar. Elas utilizam o ponto de ebulição e o ponto de fusão das substâncias. O que acontece com a temperatura do café ou do refrigerante se nós deixarmos sobre a mesa? A temperatura do café diminui porque ele perde calor para o ambiente. A temperatura do refrigerante aumenta porque ele recebe calor do ambiente. Então, um cede calor e o outro recebe calor do ambiente. Muito importante vocês assistirem ao vídeo Sistema de Calefação, que está na plataforma Uno, no livro interativo, ao lado da lupa, à direita de vocês. Os exercícios propostos para a aula de hoje do livro 1, 2 e 3. 1, 2 estão na página 23 e o exercício 3 está na página 24. Indiquei na folha de atividades as páginas do livro que podem auxiliá-los na resolução dos exercícios.